Olá pessoal do oitavo ano, vamos então para mais uma videoaula sobre porcentagem, continuando o nosso conteúdo da nossa última aula, certo? Primeiro vamos relembrar aqui o método da aula anterior para a gente transformar uma fração em uma porcentagem. Veja o exemplo, 6/50, certo? Você vai transformar isso daqui, você tem que multiplicar o denominador por um número cujo resultado dê 100, ou seja, você vai multiplicar o 50 por 2 para poder dar 100, não é isso? Se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar embaixo e em cima também por 100, né? Então vai ficar 6 vezes 2, 50 vezes 2. 6 vezes 2, 12, 50 vezes 2, 100. A gente encontrou uma fração cujo denominador é 100, ou seja, uma fração que aí a gente representa claramente uma porcentagem. E aí ela é quanto? 12%, não é isso? Só que veja bem, nem sempre isso daí vai ser possível. Olha, para o vídeo um momentinho e tente transformar um terço em uma fração equivalente cujo denominador dê 100. Parou? Tentou? Não sei. Se você tentou, você vai notar que pode fazer quantas vezes quiser, que você não vai conseguir transformar o denominador 3 em um número 100. Então, nem sempre é possível você encontrar uma fração equivalente cujo denominador é 100. E como é que a gente vai encontrar então a porcentagem? A gente vai encontrar a porcentagem se utilizando desse método, de outro método além desse, certo? Que a gente vem tentando. Vamos fazer isso partindo de um caso real. Aqui um exemplo do coronavírus em Alagoas. Você vê aqui que em Alagoas, nessa data, tem 643 casos confirmados e 34 mortes. O meu interesse é saber a porcentagem de mortes em relação à quantidade de casos confirmados em Alagoas, certo? Olha, pessoas infectadas então são 643, pessoas mortas são 34. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar uma fração que representa essa situação. Se você lembra lá do sexto ano, o maior número, o total, sempre fica embaixo no denominador e a parte que eu tomo é a menor parte, fica em cima no numerador. E aí eu vou fazer o seguinte, transformar esses dados em fração, 34 fica no numerador, 643 no denominador. Agora o que eu tenho que fazer é uma divisão, 34 dividido por 643, certo? E aí você vai fazer o seguinte, faça aí na calculadora, você vai ver que vai dar 0,053 e vai dar mais alguns números, mas eu escolhi pegar só 3 números após a vírgula, 3 algarismos após a vírgula, certo? E aí para eu transformar esse 0,053 em uma porcentagem, eu vou multiplicar ele por 100. 0,053, para mim transformar isso daqui em uma porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Isso daqui vai dar 0,005,3. Veja, quando eu multiplico por 100, só é necessário deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Quando eu multiplico por 100, é necessário só deslocar a casa 2 vezes para a direita. Veja aí o que é que eu fiz. Veja que eu tirei a vírgula, passou pelo 0, passou pelo 5, ficou entre o 5 e o 3. Ou seja, passou 2 números, foi deslocado 2 casas quando eu multipliquei por 100. E é isso que a gente vai fazer, só vai deslocar 2 casas de agora em diante. Não vai precisar multiplicar por 100, porque deslocar 2 casas. Então, mostrar a vocês como é que eu desloco a vírgula passo a passo. 0,053 vezes 100. 100 tem 2 zeros, então eu vou deslocar 2 casas para a direita, a vírgula. Veja, eu vou reescrever embaixo. 0,053. A vírgula estava aqui em vermelho. Agora eu simplesmente vou passar 2 números para a direita. Passo 0, passo 5
e a vírgula fica entre o 5 e o 3, certo? E aí eu posso simplesmente reescrever isso daqui como 5,3 e esquecer esse zero, apagar esse zero, porque zero à esquerda não vale de nada. Eu posso simplesmente apagar ele, certo? Espero que tenha compreendido. Vamos continuar a aula então. Veja aí o que é que eu fiz. Veja que eu tirei a vírgula, passou pelo zero, passou pelo 5, ficou entre o 5 e o 3, ou seja, passou dois números, foi deslocado duas casas quando eu multipliquei por 100. E é isso que a gente vai fazer, só vai deslocar duas casas de agora em diante, não vai precisar multiplicar por 100, porque deslocar duas casas já significa multiplicar por 100. Então, vamos lá para a próxima. Veja, 60 minutos de uma hora. Coloco o total embaixo, ou seja, uma hora tem 60 minutos. Coloco 60 no denominador. A parte que eu tomei, que é 20 minutos, coloco no numerador. Vou dividir para mim encontrar o número decimal. Primeiro eu vou cortar o zero em cima e o zero embaixo para ficar mais fácil. Vai ficar 2 sextos, certo? 2 dividido para 6 vai dar 0,333. Mais uma vez, eu desloco a vírgula duas vezes para a direita. Veja que ela está agora entre os dois últimos 3. Agora tem o número 33, ou seja, dois números. Eu passei, desloquei a vírgula duas casas então. E essa vai ser a resposta, 33,3%. 20 minutos de uma hora, então é 33,3%. Veja que quando eu dividi, isso daqui deu uma dízima periódica, mas como eu falei, eu só peguei os 3 primeiros números após a vírgula. E assim a gente vai fazer com os outros exemplos. Vamos para 15 reais de 60 reais. Mais uma vez o total fica embaixo e a parte que eu tomo fica em cima, ou seja, 15 de 60. Vou pegar e dividir 15 por 60. Isso daqui vai dar 0,25, mas eu acrescentei um zero à direita para ficar 3 números após a vírgula. E agora eu vou deslocar a vírgula duas casas para a direita, certo? Isso daqui, se eu deslocar, passa do 2, passa do 5, fica entre o 5 e o 0. A resposta vai ser então 0,25,0%. O zero à esquerda não preciso colocar, então posso representar isso simplesmente por 25,0%. 15 reais de 60, então é 25%, certo? Vamos ao próximo exemplo. Afonso estava com 250 reais e acabou perdendo 25 reais. Qual é a porcentagem que representa o valor perdido? Olha. Primeiro, coloco o total embaixo, 250, e o 25 em cima, aqui a parte. Vou dividir 25 por 250, eu encontro 0,1, mas eu acrescento 2 zeros à direita aqui, para poder ter 3 números após a vírgula. Lembre-se disso, eu quero que vocês sempre coloquem 3 números após a vírgula, para ter um maior grau de exatidão. Isso daí vai ter como resposta igual a 10%, então, depois de eu deslocar a vírgula duas casas para a direita. Passa pelo 1, passa pelo 0, fica entre os dois zeros, então, 10%, certo? Vamos ao quarto exemplo. Pedro tem um salário de R$1.000 ao mês e gasta mensalmente R$50 com energia elétrica. Qual é a porcentagem do gasto de energia em relação ao salário? Primeiro, o total é os R$1.000, vai ficar embaixo, sempre o total fica embaixo, e a parte, que é os R$50, fica em cima. Eu vou pegar primeiro, corto um zero em cima e um embaixo, isso daqui vai ficar 5 centésimos. Olha, 5 centésimos eu não preciso fazer nenhuma divisão. Você já sabe que quando tem 100 no denominador, isso daí já é uma fração que representa uma porcentagem. 5 centésimos, então já é os 5%. Não precisei fazer uma divisão nesse caso. Mas se você fizer essa divisão, você iria chegar ao mesmo resultado. Por enquanto é só esses exemplos. Até a próxima. Boa sorte aí na atividade. Obrigado por ter assistido até aqui. E é isso. Fui.